Em 2024 completaram-se 50 anos de um clássico da safra progressiva de 1974, Illusions on a Double Dimple, do Triunvirá. E para além de sabermos um pouco dos bastidores das gravações e de como foi feito esse disco, nós também vamos conversar sobre como as letras dele soam tanto dentro quanto fora da música, da indústria musical, até os dias de hoje. Can you tell me where? Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. E antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para as notificações, deixem um like assim que abrirem esse vídeo e façam um procedimento padrão de sempre, além disso, de nos seguir em outras redes sociais, Facebook Progland, Instagram Prog_Land, plataformas de áudio Progland ou Progtalk, Groover, se você produz música, quer enviar, ou conhece alguém que produz música e quer enviar algo para nós, envie via Groover Prog_Land. E também, por fim, o nosso site, nos acompanhe no nosso site de entrevistas e outras resenhas de conteúdo que a gente não puder publicar em vídeo aqui no nosso canal, nós vamos publicar no nosso site proglandmusica.wordpress.com, repetindo, proglandmusica.wordpress.com. E começando ainda nesse ano de 2025, falando sobre alguns discos de 2024, da safra de 2024, que a gente infelizmente por uma série de motivos não conseguiu falar no ano que se passou. Eu vou falar no vídeo de hoje sobre um álbum importantíssimo da história do rock progressivo no ano de 1974, de uma banda considerada por muitos como uma cópia, né? Não diria paraguaia, mas uma cópia, entre aspas, alemã do ELP. Sim, eu tô falando do Triunvirá, com um disco excepcional daquele ano de 1974, o Illusions on a Double Dimple. E o vídeo de hoje, além de, claro, eu falar sobre um pouco da história, sobre a história da gravação do disco, sobre todo o processo de feitura do trabalho e tudo mais, e das suas duas grandes músicas, as duas grandes suítes do álbum, a faixa título Mr. 10%, né? A gente vai um pouco analisar como esse álbum e a temática conceitual que está ligada entre os dois lados do vinil e nas duas peças, sobre a quebra da ilusão e o encarar do mundo real, é muito presente não só no mundo de hoje, em vários aspectos da nossa vida, como principalmente na indústria musical, que o próprio Triunvirá já estava começando a se inserir, e eu vou fazer um pouco do contexto disso já na época, e que a banda enfrentaria em discos posteriores, como também isso é uma reflexão que nós podemos fazer para esse campo do que se tornou a música e do que se tornou um pouco a indústria cultural nos tempos de hoje, com a massificação dos artistas e a busca e a falta, no caso, desses artistas acabarem se enxergando como fazedores de arte e vozes legítimas de um desejo artístico no lugar de um simples produto comercialoide feito para ser consumido em massa. Antes de eu falar do que se trata o vídeo em si, né, e de falar sobre o que é o Illusions on a Double Dimple, um pouco do processo de gravação e tudo mais, a gente vai entrar a fundo sobre a história do Triunvirá. Para a gente falar um pouco da história do Triunvirá, a banda ela foi formada em Cologne, na Alemanha, em 1969. A gente precisa traçar o paralelo de um personagem específico, tecladista, pianista e principal compositor de melodias, e depois, a partir do Pompé, da última fase da carreira do Triunvirá, principal compositor da banda exclusivo, que é o Jürgen Fritz.
Ele, tecladista nascido em 1953, começou a se apaixonar pela música ainda na infância. Já aos 8 para os 9 anos de idade ele aprendeu acordeon e aos 11 começou a ter aulas de piano de maneira mais incisiva, muito incentivado de certa forma por uma outra parte da sua família além dos seus pais. Ele não tinha tanto o apoio e a presença física tanto dos pais, embora fosse ligado, claro, eles fossem ligados às artes, para seguir full time na carreira musical, mas os pais acabaram um pouco mudando de ideia ao ver que o Jürgen Fritz, a partir da adolescência, se tornaria e estava realmente interessado em fazer uma música, e entrou no conservatório a partir dos seus 15 anos, e isso em 1968 para 1969 ele teve a ideia de formar sua primeira banda. Ele, muito imersivo no estudo, claro, da música clássica, tinha a ideia de formar uma banda de rock que mesclasse, claro, o rock, o lado incendiário, mais popular e distorcido do gênero, com o aparato clássico, influenciado por trabalhos do The Moody Blues e, sobretudo, os primeiros 2 álbuns do The Nice. O tecladista partiu para sua jornada de procuras para novos integrantes para formar uma banda. O primeiro que ele conseguiu foi seu já fiel escudeiro Hans Baflev na bateria, e por fim ele conseguiu o contato de um outro baixista que era o Werner Frankenberg, que veio a ser também a peça que faltava para essa primeira formação. Ele queria um trio que não necessariamente precisasse ter uma guitarra para fazer as vezes daquele rock elaborado que ele queria. E assim formava-se um triunvirat. O nome da banda foi originado, claro, da expressão triunvirato, que era um trio, que significa um trio de forças muito fortes e potentes, seja numa área, numa música, ou em um conjunto de atributos em qualquer área. E daí veio o nome triunvirat, porque ele sacava ou ele imaginava que aquela banda se tornaria um triunvirato musical, com 3 grandes integrantes muito fortes. Já no início de 1970, o trio começou a se apresentar na cena dos clubes alemães, principalmente em Bremen e em Frankfurt, que eram 2 das cenas muito efervescentes na época. Eles já nesses primeiros shows já faziam um repertório mesclando, claro, algumas peças autorais, improvisações e releituras clássicas, principalmente baseadas em compositores como Rachmaninoff e Mozart, esse último favorito do Jürgen Fritz nesse início para ser uma peça de releitura. E conforme o grupo foi se apresentando, eles foram chamando a atenção local e também de outros promotores ali da Alemanha, que notaram neles uma similaridade que era uma influência, mas que também não era algo tão intencional. A gente vai falar mais sobre isso ao cursar do vídeo. Com o ELP, banda que o Keith Emerson já tinha começado a formar naquele ano, na segunda metade de 1970 já tinha lançado seu disco de estreia. O The Nice já tinha acabado. E baseado nisso, os promotores queriam ver que aquela banda era a nova formação do ELP, era o ELP alemão, era digamos assim a filial, né? E muitos dos promotores, eles cresceram o olho, marcaram shows, e o público também foi se animando, vendo que o Triunvirat era, digamos assim, considerado pelo público como uma banda irmã do ELP, tanto no formato baixo, guitarra e bateria, como também no próprio forte aparato elétrico das performances. O Jürgen Fritz, ele fazia muitos solos e tudo mais, embora ele não tivesse todo aquele aparato tão tecnológico, tão pirotécnico, na verdade, né? Nem tecnológico, que o Keith Emerson exibia nos shows. O virtuosismo, o peso do instrumental e as releituras clássicas só depunham contra, entre muitas aspas, o Triunvirat, que era acusado. Alguns críticos chegavam a acusar já antes mesmo de gravarem primeiros discos, de serem uma cópia do ELP ao vivo. Ainda assim, mesmo com essa pecha, o grupo continuou fazendo seus shows e continuou gradativamente montando repertório. Até que no final de 1971 e no início de 1972, eles conseguiram assinar com a Electrola,
que era uma subsidiária alemã do selo da Harvest, né, que era o selo pertencente à EMI, né? Tem diferença entre gravadora, que é um grande conglomerado, e o selo, que é, digamos assim, a filial de uma gravadora, geralmente orientada a um gênero musical, e a Harvest era orientada majoritariamente na época a selos artistas progressivos. Depois eles foram abrindo o leque para artistas de outros gêneros entrarem no casting, mas na época era uma gravadora majoritariamente progressiva. E a Electrola era, digamos assim, a distribuidora alemã dos artistas, que a distribuidora ela tinha também poderio próprio para fazer o casting e também distribuir versões alemãs, por exemplo, de discos de outras bandas que eram contratadas da EMI, como, sei lá, o Pink Floyd, o Soft Machine e outras, né? E eles foram contratados pela Electrola em 1972. Naquele ano, o Fragmenberg acabou saindo da banda por questões de não adaptação ao ambiente ao vivo e acabou sendo substituído pelo primeiro baixista e vocalista do Triunvirat, que muitas pessoas não sabem. As pessoas geralmente acham que o primeiro foi o Helmut Kolen, mas não foi. Foi o Hans-Georg Pope, né, que foi o baixista e vocalista. Ele entrou, inclusive, relativamente pouco tempo antes das sessões iniciais do disco de estreia do Triunvirat, que veio a ser o Mediterranean Tales, lançado no final de 1972 e início de 1973. Eu coloco as duas barras, entre aspas, na data de lançamento desses álbuns, porque são discos em que, como o lançamento era regional, entre muitas aspas, da Alemanha na época, tinha uma distinção entre o lançamento da Alemanha, o lançamento de outras partes da Europa e, entre aspas, o lançamento mundial, que era contante a partir do momento em que aquele disco era lançado geralmente nos Estados Unidos, né, que é considerado em grande parte o grande mercado da música, né? E o Mediterranean Tales saiu no início de 73. Aquele disco, ele foi, digamos assim, uma culminação desses primeiros anos do Triunvirat. Foi um disco no qual a gravação foi muito efêmera, foi muito mais rápida, né? O próprio Jürgen Fritz e o Hans Beflev já assumiu nesse primeiro disco a função de letrista principal da banda. O Fritz tinha uma certa dificuldade em compor. Aos poucos, nos discos seguintes, ele veio a se tornar mais próximo nesse quesito, né? Sobretudo quando Hans Beflev já estava com o pezinho já para sair do Triunvirat, lá na época do Old Love Dies Hard e por aí vai, né? Que ali ele virou compositor mesmo, né? Mas nesses primeiros discos o Hans Beflev cuidava majoritariamente das letras e as melodias, as músicas que vocês ouvem eram praticamente 99% compostas única e exclusivamente pelo Jürgen Fritz. Nesse primeiro disco ele até teve uma participação que, salvo engano, eu acho que nem foi creditada, né? Eu não vou lembrar os créditos do disco agora de cabeça, que é do próprio Fragmenberg, porque as músicas já estavam em andamento enquanto ele ainda estava na banda, e com algumas contribuições do George Pope, né, que ele acabou também não creditado, acho que com autoria. Inclusive uma das músicas do álbum, né, que eram os vocais do Werner que ele fazia, né, tiveram que ser cantadas no disco pelo Jürgen Fritz, né, porque o George Pope, por algum motivo a banda não quis que ele cantasse as músicas, ou o próprio não quis. Eu nunca tive acesso a essa informação do porquê que ele não participou. É um ótimo álbum de estreias, um grande cartão de visitas da banda. O disco já tem as releituras clássicas, com influências, claro, de outras bandas e artistas progressivos, mas mesclados a uma linguagem muito própria do Triunvirat. Capitaneada inclusive por melodias não tão virtuosas quanto as melodias do ELP.
A gente, quando eu estiver falando do faixa a faixa do Illusions on a Double Dimple, eu vou falar um pouco melhor sobre essas distinções e sobre se essas acusações, né, de cópia ou de plágio deles em relação ao ELP se justificam. A gente já percebe que, embora tenha essas influências, a banda, claro, tinha muita personalidade, uma personalidade tão boa que rendeu um ótimo disco de estreia, um disco bastante regular e que teve muita repercussão na Alemanha. O Jürgen Fritz tem uma entrevista dele, eu acredito que ela ainda esteja disponível online, uma das raríssimas entrevistas dele, né, que eu já vi, né, que é uma entrevista publicada em 1980, quando o Triumvirat já estava encerrando a carreira. Eles já tinham lançado, ou a entrevista foi um pouco antes, ou eles já tinham lançado o Russian Roulette, né? E o Jürgen Fritz, ele fala da carreira dele toda até ali, né? E foi uma entrevista longa. E ele fala que o Mediterranean Tales, inicialmente a gravadora, ela não apostou tanto, ela fez lá o disco para 300, foram 5.000 cópias, 10.000 cópias, e o disco acabou vendendo bem até, né, para uma banda com repertório não muito comercial, né, aquela coisa, o disco tem 4 músicas só, e eles também apareceram bastante na televisão, os shows tinham uma regularidade de público muito. Isso tudo ajudou com que o Mediterranean Tales sedimentasse o nome do Triumvirat como uma banda já conhecida do cenário progressivo alemão. Uma mentira que é difundida por muitos criadores de conteúdo aí, né, de rock progressivo, que falam que o Triumvirat só virou a banda conhecida mesmo, inclusive na Alemanha, a partir do Illusions on a Double Dimple. Isso é uma história que a gente pode dizer que é apócrifa. Mediterranean Tales já tinha ajudado nesse sentido. E depois do Mediterranean Tales, o grupo continuou o ano de 1973 em turnê, inclusive já em outras turnês fora da Alemanha, já botando o pé em outros países ali, Itália, alguns shows eventuais ali nos Países Baixos, né, ou Holanda, como queira, né. E a partir do meio daquele ano de 1973, o Jürgen Fritz e os integrantes já começaram a se reunir para gravação, para iniciar a concepção do que seria o seu segundo álbum de estúdio. A banda já tinha tido a experiência de ter sido produzida por um produtor engenheiro de som chamado Reinhard Pettit, né? E o Reinhard, ele foi muito importante para esses primeiros períodos do Triumvirat, porque o Triumvirat, eles eram uma banda nova, né, de integrantes jovens relativamente, né. A banda, o Jürgen Fritz, ele é de 1953. Na época, ele tinha 19 para 20 anos e os outros membros regulavam a idade, né. O Helmut Kohlen era um pouquinho mais velho, mas o Hans também era de 52, 51, né, e eles eram ainda muito inexperientes no estúdio. E o Reinhard, ele ensinou a banda muito de como se comportar no estúdio, né? E nesse disco, nessas primeiras sessões, o Reinhard deu uns macetes pro próprio Jürgen Fritz, né, de produção, de mixagem, timbragens, de tempo no estúdio. Olha, primeiros dias no estúdio vocês não vão sair tocando as músicas, vocês têm que primeiro ensaiar as partes, as músicas de vocês são longas e tudo mais. E foi criando, entre aspas, um cronograma para os integrantes acabarem se adaptando para aquela rotina de estúdio. O Jürgen, inclusive, fala isso nessa entrevista de 1980, que ele aprendeu totalmente a ser um produtor no estúdio com o Reinhard. E já nesse segundo disco, ele queria ter uma mão maior na produção, o que é um pouco de um live de aventura, porque a banda tinha acabado de começar, não é verdade? Então era arriscado com que aqueles membros, né, com que o Jürgen, que também era mais novo, já se aventurasse na produção já no segundo LP. Mas ainda assim ele já quis fazer esse movimento, né? E a Electrola, né, que era a distribuidora alemã da Harvest, né, que era a gravadora da banda, comissionou esse produtor do primeiro disco para trabalhar nesse segundo álbum, né?
E acabou gerando uma série de burburinhos, porque já no início das produções, quando as músicas não estavam nem propriamente prontas, inclusive o Jürgen fala, né? Esse produtor começou a implicar muito com o instrumental da banda, sobretudo com o trabalho de bateria do Hans Baflev, né? E já no início das produções, ele deu, entre aspas, um ultimato, assim, numa coisa totalmente arbitrária no estúdio, falando: ou nós, ou eu gravo, ou vocês vão continuar com esse cara, ou eu saio. Até que o Jürgen Fritz chegou e falou: olha, saia você então, a gente vai continuar com o Hans e vai ser essa formação aqui, ponto, e acabou. E assim começou-se a peregrinação da gravação do Illusions on a Double Dimple. Esse disco ele foi gravado sob um período difícil, porque as gravações, o ensaio, o processo de composição do Illusions on a Double Dimple começou em julho de 73. Esse disco, ele teve, segundo o Jürgen fala nessa entrevista, e até em uma outra, que essa é bem antiga, que era uma fanzine de uma entrevista, de uma série de compilações da Rolling Stone, de 1974, que é uma entrevista que foi do primeiro ano em que o Triunvirat fez a grande turnê deles nos Estados Unidos. E o Jürgen Fritz ele deu uma entrevista, né, para Rolling Stones, e foi compilada nessa fanzine há muito tempo atrás. Essa eu não consegui achar até recentemente, mas eu lembro, juro por vocês, lembro da declaração que ele deu, né? Também não foi nenhuma entrevista longa. Essa entrevista de 1980 é uma entrevista bem longa. Essa não foi, não. Que o Jürgen Fritz ele fala que para a feitura do próprio Illusions on a Double Dimple, a banda teve um processo um pouco mais lento, muito mais lento, e de que o disco, de todos os álbuns do Triunvirat até aquele momento, e de todos da discografia, porque a entrevista é de 80 e a banda acabaria em 80 discograficamente também, né? O Illusions on a Double Dimple foi o processo mais longo de todas as discografias. O disco original, até na Wikipédia tem esse crédito, e talvez em quem tem o vinil original e essa informação conste no encarte, acredita o período de gravação do Illusions on a Double Dimple de julho de 1973 até outubro daquele ano. Porém, esse período de gravação é incorreto, ou se não necessariamente incorreto, é passível à discussão. Isso porque as gravações do Illusions on a Double Dimple começaram a ver em finais de julho e início de agosto, mas elas teriam se estendido até o início de fevereiro de 1974. Isso porque o disco ele teve algumas alterações e tudo mais, até como uma espécie de para garantir mesmo a comercialidade daquele trabalho. Era o segundo disco, então a gravadora alçava voos maiores, e também nesse inteirinho o Triunvirat teve uma turnê marcada na Alemanha como uma das atrações de abertura. Eles estavam fazendo uma na Alemanha, e eles fariam alguns shows na Itália também, salvo engano, como atrações de abertura, ou era do PFM, salvo engano, acho que eles eram do PFM, que eles estavam fazendo essa mini turnê italiana no início de outubro e início de novembro, e essa turnê atrasou as gravações do disco. Então, conferindo o itinerário de datas, pelo menos registradas no Setlist FM, né, claro que isso é passível para discussão, a gente pode depreender que não teria como ambas as bandas, talvez, não teria como o disco ter sido gravado estritamente nesse período. Por isso, a gente tira desses parâmetros, né, nessas pequenas evidências, que podem apontar que essa data de gravação esteja necessariamente incorreta. Ou talvez a data de gravação englobe apenas o registro dos overdubs, e não quer dizer, dos registros das backing tracks, e não dos overdubs eventuais que foram feitos no disco, e foram feitos bastante. E já no início desse disco, da feitura do Illusions on a Double Dimple,
o Triunvirat, ele tinha uma missão, entre muitas aspas. Ele já era uma banda estabelecida na Alemanha, mas que necessitava com que esse disco, que eles se sedimentassem como uma banda muito importante do rock no geral e do progressivo, não só no país onde eles estavam, mas que aquele disco representasse uma abertura de portas para eles em outros territórios e necessariamente para outras turnês ou excursões em outros mais países, ou até mesmo nos países que eles já excursionavam, mas com uma certa frequência maior e um número maior de datas e uma possibilidade maior de angariar público, né? E já nesse início, isso impactou muito as letras do disco, como a gente vai falar mais pra frente. E já nesse início do trabalho, o Jürgen Fritz e o resto da banda, né, eles também enfrentaram já um outro problema. O Hans-Georg Pope, ele já era baixista do Triunvirat já desde 72, 73, e já no início das sessões do próprio Illusions on a Double Dimple, ele se casou. E ele, ao contrário dos demais membros, né, essas informações conflitem, né? Mas ao que tudo indica, já era um desejo dele de que ele não passaria muito tempo naquela banda full time. Assim como o Werner, de certa forma, via como o Triunvirat como um hobby ali, tô tocando música, algo do tipo, quando a responsabilidade de um contrato ali com a Electrola, que injetou já de início 30 mil euros, já adiantados para a banda iniciar as gravações, com ele vendo basicamente que, abre aspas, a brincadeira estava começando a ficar séria, o medo de se comprometer o fez sair da banda já no início das gravações. Ele já tinha gravado grande parte dos overdubs de baixo de algumas das sessões da música Illusions on a Double Dimple, que não estava nem com a letra finalizada, inclusive. Algumas partes foram reescritas, né? Mas que já estava, digamos assim, que a música estava 70% encaminhada, e algumas das linhas de baixo que o próprio Hans-Georg Pope tocou foram mantidas no disco. Porém, apesar da saída lá do Hans-Georg Pope, a banda não ficou desamparada por muito tempo, porque aí entrou o que muitos consideram uma das figuras-chave do sucesso e do som do ELP, que é o Helmut Kohlen, no baixo, nas guitarras e nos vocais, principalmente. E a entrada do Helmut Kohlen era uma coisa natural. Isso porque a entrada, a naturalidade, vinha em dois aspectos literais, genéticos, familiares e da banda. Isso porque o Helmut Kohlen é primo de segundo grau do Jürgen Fritz. Eles dois já se conheciam desde a infância, a adolescência, desde quando os dois já se entendiam por gente, né? Eles já eram da mesma família. E quando o Triunvirat foi formado em 1969 e 1970, o Helmut Kohlen, inicialmente ele tocava em uma outra banda, mas ele participava eventualmente de hold de alguns shows do ELP. E a parte do Triunvirat. E quando a banda começou a trabalhar já mais ativamente no Mediterranean Tales e quando eles começaram a angariar mais público, ele passou a atuar full time como engenheiro de som do grupo. E ele já conhecia basicamente todo o repertório dos shows. Então já era uma sucessão natural, ele já sabia, já acompanhava a banda em estúdio, ou seja, ele já sabia o que era um Triunvirat, já sabia o que era a função, já sabia como é que eram as relações de trabalho ali dentro. Então era uma escolha absolutamente natural e que caiu como uma luva para o som da banda. E já nesse início da gravação, o Jürgen Fritz, enquanto ele já compunha as melodias do Illusions on a Double Dimple, ele já imaginava o disco partindo de duas peças centrais, que ocupariam cada uma um lado do vinil. A primeira música, que ele já tinha trechos, inclusive, já compostos anteriormente em demos e coisas do tipo, era a faixa título Illusions on a Double Dimple. E essa música,
ele envisionava como a grande magnum opus, a grande obra-prima da banda até aquele momento. E para a gravação dessa música, ele pediu para o estúdio, para quem estivesse trabalhando no estúdio, no Electrola e tudo mais, e também para os agentes, para os bookings do estúdio e tudo mais, e até para o AER da gravadora, dependendo, contatos de uma mini orquestra para participar e fazer as partes orquestrais dessa composição. E também ele acabou tendo um trio de backing vocals, né, de cantoras de estúdio alemãs, que eu também vou colocar o nome delas aqui, que também participam dessa faixa, principalmente fazendo as vozes e os refrões de partes da suíte em parceria com Helmut Kohler, fazendo harmonias muito poderosas vocalmente, que corroboram com o que aquela música fala. E assim, com participação da Cologne Opera House Orchestra, né, que era a orquestra, entre aspas, contratada para trabalhos da gravadora, aos poucos a música foi sendo montada. Né. Partes dos arranjos, né, ou praticamente toda a totalidade dele, foram feitas pelo próprio Jürgen. Ele dava a partitura para os músicos, para as partes dos violinos e para as partes dos sopros fazerem, com participação do Kurt Elderhang, que é um músico, né, famoso músico de jazz, de big bands alemães, e que ele também era um dos, entre aspas, maestros dessa orquestra, né? E ele passou grande parte dessas partituras com a participação do próprio Kurt, né, na feitura de algumas dessas linhas, junto com a participação também do líder dos sopros, o saxofonista Karl Drivol, né, que inclusive participa de um solo de saxofone em Mr. 10%, né, que está no segundo lado do LP. E essa música, ela demorou algum tempo para ser finalizada, para ser composta, porque as backing tracks, inicialmente, ela foi gravada em 3 andamentos, né? As backing tracks primeiro, depois eles gravaram alguns overdubs extras, né, de vozes e de vocais do próprio Helmut e das backing vocals. Depois algumas das linhas de cordas da orquestra, linhas de sopro da orquestra e, por fim, overdubs adicionais na instrumentação. Eu não sei se vocês reparam, né, nesse primeiro lado do disco, em algumas sessões, né, e também no segundo lado, mas no segundo lado eu acho que um pouco menos, né, você repara algumas sessões de double tracks de bateria, né, e geralmente esse recurso do double track, né, envolve 2 gravações de bateria e tudo mais, e isso levou algumas sessões a serem refeitas com maior cuidado no estúdio, que levou um certo tempo para a gravação. Nem tudo foi double track, tá? Nem tudo você tinha baixos duplicados, nem baterias duplicadas, mas algumas sessões tinham, né? Era uma maneira do próprio Jürgen julgar o que ele achava, nas palavras dele, ele fala até isso nessa entrevista de 1980, né? De que ele considerasse que daria uma maior espontaneidade para a música, ao mesmo tempo que faria com que ela soasse como uma peça clássica rocker, né, que era o que ele imaginava para composição, né, e tudo mais. Mr. 10% foi uma música que foi finalizada também durante as gravações, e era uma outra composição dele que ele imaginava como o segundo lado do disco, né. Essas 2 composições, né, Mr. 10% teve uma feitura muito menos trabalhosa para a banda, até porque a instrumentação dela é bem mais enxuta, é totalmente de power trio, com exceção do próprio solo de saxofone do Drill. E essa música, esses 2 lados do vinil, essas 2 composições, elas se unem num conceito lírico, né? Muito desse conceito lírico às vezes não é sacado se a gente for analisar individualmente as letras das suítes e das suas seções, mas se a gente analisar como um todo, a gente percebe que a grande temática em torno do álbum, e que corroborava com que a gravadora
os grandes lampejos, laivos, desejos da gravadora perante o triunvirato naquele momento eram justamente o conceito da perda da ilusão e do cair na realidade do que era o mundo, do que era o tratamento entre as pessoas e do que era a sociedade. De um lado, sobre nas relações interpessoais, nas nossas vidas e tudo mais, e no segundo lado, em Mr. 10%, falando mais diretamente sobre como funcionava o jogo da indústria musical. No primeiro lado do vinil, a gente tem uma música, né, que é a faixa título, Illusions on a Double Dimple, que narra a história de uma pessoa que ela teve muitas dificuldades na vida. A música ela é narrada, inclusive nas sessões, da infância até o tempo de hoje, mostrando a dificuldade daquele personagem em ser uma pessoa que encara os seus problemas e que é uma pessoa compreendida pelas outras pessoas da vida, ou uma pessoa que, entre aspas, se vê num caminho, numa vida de ilusão, né? E numa ilusão social, numa ilusão mental, e de que, como às vezes, né, uma coisa bem bacana dessa primeira música é de que a letra de Illusions on a Double Dimple, ela usa exemplos muito corriqueiros para mostrar que na nossa vida, mesmo que a gente não tenha noção de que viva uma vida ilusória, em algumas das atividades ou das obrigações que nós acabamos tendo na vida, nós acabamos entrando numa espiral de ilusão em determinado momento, que não necessariamente é um caminho para nos mostrar para nos mostrar coisas que nós não sabemos, mas sim reproduções de estigmas e de dogmas sociais que não necessariamente vão dizer nada para nós, né? E nesse início da suíte fala sobre a escola, sobre de como a escola ela foi feita para ensinar coisas para nós, mas que não necessariamente, dependendo de quem você é, a escola ensine algo sobre a vida, sobre o tratamento às pessoas e sobre a empatia, sobre as maneiras como as pessoas devem te enxergar e da maneira como você deve enxergar os outros e por aí vai, né? E ao longo dessa suíte, a música ela vai dando exemplos de como, ao viver, ao se descobrir nessa vida de ilusão, a gente não estimulado a enfrentar esses problemas e assim se acostumar com eles e descontar, né, esses momentos de frustração em coisas corriqueiras do dia a dia que servem como antídotos momentâneos, mas que no fim das contas não vão diminuir em nada a nossa insatisfação na vida. Um dos principais, claro, momentos da suíte em que isso é transparecido é, claro, quando ele fala do Double Dimple, que é uma gíria. Que isso é genial, né? A música Double Dimple é uma gíria, né, de uma bebida, né? De uma bebida num bar, numa festas, em coquetéis, entre muitas aspas, de rock ou de reuniões mais refinadas, né? E de que esse coquetel, né, ele é o grande momento lá do happy hour, ele pode ser traduzido como o momento do happy hour, né? Ele é um momento em que as pessoas nos seus dias vão acabar descontando na bebida sobre a ilusão que elas acabam vivendo na vida delas, né? E essa inclusão do termo Double Dimple é genial. Vou dizer por que eu acho ela genial. Double Dimple é um termo em inglês que pode significar dupla corcova. Dimple é aquele sorrisinho, aquela marca que a gente tem quando a gente dá um sorriso em determinadas pessoas. Nem todo mundo tem covinhas no rosto, né? Covinhas, né, no caso. Corcovas, quem tem é camelo, né? Enfim. Que são as duplas covinhas, né? E isso também pode ser atribuído também ao nosso comportamento quando nós estamos não só bêbados, quando nós... pela bebida nós nos tornamos mais desinibidos, risonhos e etc. Muitas das vezes mascarando aquela angústia, como por exemplo
no momento em que nós também estamos sóbrios, quando nós estamos rindo numa vida ou dando sorrisos numa vida de ilusões e que nós não necessariamente somos felizes, o que deveria justificar esses sorrisos. E isso, né, é feito como um contraponto tanto nos momentos em que essa vulnerabilidade é mostrada na bebida, quanto fora dela, nos momentos em que você está sóbrio, nos momentos em que você está numa reunião de trabalho, num trabalho infeliz, mas que você tem que rir pro seu chefe porque ele é o cara que está pagando o seu salário. Que era, inclusive, um sentimento que provavelmente o Jürgen Fritz tinha perante a gravadora na época, e quando eu falar sobre Mr. Tempest e também algumas evidências posteriores da carreira da banda, vocês vão entender o porquê. E Double Dimple também pode ser considerado, a palavra dimple, além de ser uma covinha do rosto, pode também, é um termo, dependendo, geralmente utilizado na língua inglesa, não na americana, de se falar o inglês, como marcas de expressão de um rosto, né? Marcas de expressão da vida, alguma chamado bigode chinês ou uma olheirazinha ou coisas do tipo, marcas de expressões que também vamos adquirindo durante a vida. Então o título dessa suíte pode também ser atribuído a ilusões em marcas duplas, né? Marcas tanto internas como também externas de expressão, que podem atribuir, claro, naturalmente, a ilusão que vem de uma vida monótona, que nós não fazemos nada e que passa ao longo dos anos e nos causa marcas, porque vem com a velhice, né? Essa falta de esperança, esse sentimento constante de desilusão, como também esses dimples e essas marcas, embora seja numa terminologia mais naturalista de velhice ou questões do tipo, podem também se traduzir em atitudes, em marcas que nós fazemos contra nós mesmos, como, por exemplo, uma mutilação a pessoas que sofrem de depressão ou algo do tipo, que também pode ter a ver com essa conotação. Embora eu acredite mais que as letras se traduzam no lado muito mais, digamos assim, natural da coisa, de a ilusão nos permeia enquanto estamos envelhecendo, enquanto nós temos essas marcas no rosto. A música tem uma construção fenomenal, porque o instrumental dela, ele é um instrumental um tanto épico, mas ele mantém uma dose de melódico, ao mesmo tempo que ele também tem um lado um pouco infantil, ressaltado pelos corais. Isso eu acredito que tenha sido proposital, porque o disco ele também reúne esse lado de encarar de frente, né? Essa quebra da ilusão e de nós podermos sermos os donos dos nossos desejos, da nossa própria vida, e conseguirmos quebrar uma insatisfação que nós temos, mas ele ao mesmo tempo ele correlaciona esse desejo com uma coisa mais primária, mais infantil que nós temos, que é o desejo de nos sentirmos bem, né? O desejo até de conforto, né? Da zona de conforto, porque às vezes a ilusão que nós vivemos, ela é confortável para nós, e sair dessa ilusão pode ser muito complicado, pode ser muito trabalhoso, e isso reflete exatamente com a figura infantil, da ingenuidade, da proteção, do evitar machucar a criança, preservar a vida de uma criança. E é um pensamento que a gente acaba adotando ao longo de toda a vida. Um dos raros, inclusive, laivos de pensamento, de tratamento perante a nós mesmos, que não se altera durante a nossa vida, de preservação à nossa integridade a todo custo, que a gente tenta fazer, ainda que necessariamente de maneiras tortas. E eu acho esse instrumental muito
balanceado entre virtuosismo, entre partes mais intrincadas, claro, e melodias muito fortes. Eu adoro School Days, adoro o final, Time to Dance, aquele final, né, que deixa um final em aberto, né, que é um final que ao mesmo tempo fala do Good Night, né, que é a coisa mais corriqueira, mas ele deixa em aberto de que amanhã vai começar um novo dia, é o fim de uma noite e o início de um novo dia, e que nós podemos fazer a cada dia um passo para nós vivermos uma vida cada vez melhor para nós, e que não seja uma vida de ilusões, uma vida em que nós vivemos necessariamente enclausurados, né, em uma veia do que nós consideramos injustiça ou questões do tipo. Também é correlato, inclusive, a visão do crime, né, nas letras por causa disso, né, porque necessariamente muitas das vezes quando a gente tenta fugir dessa ilusão do que não faz sentido para nós, mas que é confortável, nós estamos cometendo um despautério, um crime. E é isso também que é correlato na letra, né? E que muita gente fala que é uma letra que fala sobre um criminoso, sobre uma pessoa que comete delitos e tudo mais, mas eu acredito fielmente que essa letra está muito mais ligada a questões psicológicas e são correlatas ao segundo lado do disco, como eu vou falar agora, do que necessariamente uma interpretação mais literal. No segundo lado do disco temos Mr. 10%. Se a primeira música do disco é um desabafo, uma letra muito mais emocionante, com muito maior dose de um lado mais melancólico, reflexivo perante a vida, Mr. 10% usa e abusa de ironias, de uma coisa mais escrachada, até dando como se fosse, entre muitas aspas, a literalidade do que a banda estava tentando dizer de uma forma mais poética, metafórica, nesse primeiro lado do disco. A letra de Mr. 10% é uma porrada, ela fala diretamente a respeito da indústria musical e de como justamente ela é responsável pela ilusão que dá nos artistas, e de que no fim das contas os artistas eles não necessariamente vão ser aquelas estrelas de que eles são prometidos por empresários, executivos e tudo mais, e que no fim das contas muitos deles vão estar presos fazendo o que não gostam artisticamente, não vão ter a recompensa financeira nem por isso, né? E muitas das vezes eles vão estar presos a um sistema, a uma indústria musical que lhes trata como máquinas e que só lhes exigem os 10%. O título da canção, eu não encontrei referências diretas, mas eu acredito que talvez o título dessa canção tenha sido parcialmente inspirado pelo filme de 1967 o próprio filme homônimo de 1967, que é o Mr. 10%. Ele fala sobre a história de um cara chamado Percy. Ele é um trabalhador da construção civil e nas horas vagas ele trabalha como um diretor de um teatro. Na peça e tudo mais, esperando com que aquela peça fosse um desastre, que aquela peça fosse um fracasso de crítica e de público, né? Porque ele queria exatamente com que a peça falisse ele, para que ele pudesse pedir seguro à secretaria, ao secretariado de cultura de onde ele morava, do vilarejo onde ele morava, para tirá-lo da miséria. Ele era um cara que estava já nas vias de um bankrupt, né, uma falência da família. Só que acontece exatamente o contrário. A peça é um sucesso de público e o filme, de forma bem resumida, é um filme em que ele tenta de várias formas sabotar a própria peça que ele cria, porque ele quer que aquela peça seja um fracasso e tudo mais, e todas as tentativas dele acabam fazendo com que a peça se torne mais um sucesso, porque as pessoas acham que aquelas armações são parte do plot, e não são.
E eu acredito que esse filme talvez tenha inspirado grande parte da letra dessa música e da temática dessa coisa da desilusão e do Mr. 10%, né? Que é o cara que vai ali falar que você vai se tornar esse cara, você vai se tornar esse grande nome, e que no fim das contas ele trata o artista não necessariamente como um objeto que nem necessariamente é um alvo dele em ser um grande artista artístico, né? um grande nome de feito artístico ou um grande nome de feito comercial, mas sim necessariamente uma marionete que vai acabar arrecadando dinheiro para ele, para as gravadoras e para os executivos que estão por trás dela. O Mr. 10% não é uma pessoa, mas sim uma indústria. A letra ela faz várias alusões aos hotéis luxuosos que os empresários ficam enquanto os artistas se endividam cada vez mais, né? Não necessariamente os artistas veem muito do cachê, mas... E tem uma parte muito espirituosa da letra, as we get thinner, da mesma maneira, enquanto nós estamos recebendo cada vez menos, você continua mais e mais, você não quer mais uns 20% não, porque você já está tomando tudo da gente. Então é muito bem espirituosa. Essa música também tem uma pegada mais rock and roll em determinadas partes, que justifica até o solo de sax também, uma coisa meio 50s, uma pastiche. Por isso que eu discordo totalmente quando as pessoas falam que o Triunvirá, sobretudo nesse álbum, é uma cópia do ELP. Eu percebo uma banda totalmente diferente do ELP, né? Inclusive uma banda que se preocupa aqui, pelo menos, em fazer o que eu chamo de ambiência conceitual, que é um conceito que eu já falei, inclusive, em outros vídeos aqui do canal, nas prog análises, que é o de narrar os instrumentais, as intenções dos das letras, na verdade, narrar as letras com o instrumental, né? E esse instrumental, entre aspas, farreiro, né, mais funkeado em alguns momentos, mais pesado até, né, ela tem um lado menos épico que a faixa título, digamos assim, ajuda a corroborar esse lado muito mais alfinetador, né? Até que em determinado momento entra uma música chamada Lucky Girl, que veio a ser uma das músicas mais polêmicas da carreira do ELP e desse disco, porque quando esse álbum foi lançado, né, muitas pessoas acharam que Lucky Girl era corroborado, claro, por aquelas todas falatórios de estão copiando o ELP, de que Lucky Girl nada mais era do que uma pastiche, uma imitação, né, ou uma tentativa de plágio, sei lá como intitularam aquilo, de Lucky Man, do Emerson Lake Palmer. Alguns inclusive disseram de que a letra, né, a melodia do Helmut Kohlen, né, e a letra do Hans Baflel, né, de que aquela música inclusive era uma cópia proposital, né. Alguns resenhistas da época disseram que a banda tinha que processar o Triunvirá, né. E não é o caso absolutamente. Lucky Girl é uma música totalmente diferente. Ela é uma música, entre aspas, que pode servir como uma música de amor. Eu já ouvi alguns boatos em fóruns, mas eu não achei nenhuma confirmação disso em nenhum lugar, de que essa música inclusive tinha sido composta antes das sessões avançarem do Illusions on a Double Dimple, e a banda achou por bem inseri-la na suíte de Mr. 10%. E a música acabou parando na suíte, né? E de certa forma, ela, embora represente uma quebra, ela é uma canção bem mais singer-songwriter, né? Não à toa virou single, né? Inclusive, né? Junto com $1 Million, que é a última parte, né? Ela é uma música diferente, né? Em todos os sentidos, de Lucky Man, em andamento, em modo, interpretação. São duas músicas diferentes, né? E Lucky Girl, ela é uma música que fala sobre uma garota que, entre muitas aspas, é uma garota que vive num mundo de ilusões, um mundo onde ela está no seu próprio mundo e não tem noção do que necessariamente é a realidade, digamos assim, puxando para um lado romântico, da realidade do cara que gosta dela e de tudo mais, do cara que é afim dela e que ela simplesmente não nota porque ela é uma primadona, e de que ela é uma garota que
vive nesse mundo de luxo. E acaba que, digamos assim, né, não necessariamente não é nem um mundo de luxo, mas um mundo de aparências, né? E essa parte da letra, eu não sei se propositalmente isso foi composto depois ou antes, eu não tive essa informação, casou totalmente com o resto de Mr. 10%, porque essa menina pode ser, digamos assim, o personagem, entre aspas, a rockstar das letras do que eles do resto da suíte, ou digamos assim, como a frontwoman da banda, que pode ser aquela do resto da suíte, que claro, foi inspirada pelo próprio Triunvirat na época. O Jürgen Fritz, ele fala isso abertamente, que já na época quando eles começaram a gravar o Illusions on a Double Dimple e já haviam os contratos de financeiros de estúdio, olha, 40 mil, 60 mil para vocês gravarem, porque conforme a banda ia demorando, o orçamento aumentava, né, eles já foram percebendo que aquela falácia de que eles estavam entrando numa indústria musical e de que necessariamente, embora eles ainda fizessem em grande parte o tom artístico de estar acima do comercial, de que aquilo provavelmente não se perduraria muito tempo, dado algumas pressões, entre aspas, que a própria Electrola e depois, conforme a banda foi avançando nos seus discos, viria a fazer com que eles tivessem, porque é aquilo, a gente vai dar o orçamento, mas a gente quer tudo de volta, tá? Não é que a gente é bonzinho, a gente quer tudo de volta pra gente aumentar ainda mais os nossos cachês, a gente quer 20% de tudo, enquanto necessariamente vocês não vão ganhar propriamente o que vocês até deveriam ganhar pela feitura da obra que vocês fizeram, porque o disco é de vocês, mas nós somos os empresários, nós somos a indústria e vocês devem os 10%, que são simbólicos inclusive do título, mas podem representar muito dependendo de quem interpreta a letra, né? Para nós, vocês devem isso para nós e com o passar dos anos vocês vão dever mais ainda. Música não é que a gente ama vocês, não é que a gente acha que vocês têm que fazer a obra artística livre de vocês. A liberdade artística de vocês é diretamente correlata à comercialidade. E comercialidade é encher os nossos buchos de dinheiro. E o Jürgen Fritz, ele tem essa reflexão, e essa reflexão se tornou absolutamente descarada numa das ironias que eu considero mais fodas, assim, não só da história do rock progressivo, mas da história do rock. Porque, como todo mundo sabe, depois, a partir do All Love Dies Hard, o Triunvirat foi mudando de carreira, foi mudando o estilo musical deles, né? Eles se tornaram uma banda mais comercial, né? E o título do penúltimo álbum, né, deles é maravilhoso, porque o Triunvirat tinha se desfeito em 1977 e o Jürgen Fritz ia gravar um disco solo. Só que a gravadora persuadiu ele a gravar o disco como o nome Triunvirat, porque nós precisamos ter coisa da banda para vender nas lojas e a gente precisa alavancar o nome da banda e a gente quer canções comerciais, e esse disco seu tem canções comerciais e o Triunvirat precisa de sucessos, então faça essas canções comerciais e coloque mais e mais sucessos. E o nome do disco se chama simplesmente À la carte, que nada mais é, muitas pessoas não pegaram essa referência na época, e o disco, ele é basicamente com esse título, ele é basicamente um recado do Jürgen Fritz. O Triunvirat deixou de ser uma banda. Nós nos tornamos um produto à la carte comercial, em que isso aqui é uma travestição, uma arte travestida, né? Isso aqui é um produto comercial que a gente só fez para vender. E isso é genial, isso é maravilhoso. Como num restaurante à la carte, em que os
consumidores entram lá e se servem à vontade. Ele coloca a música dali não como um objeto expressionista artístico do que ele queria fazer na época, mas sim como um produto a ser consumido, que vai diretamente no conceito de indústria cultural, de que nós não necessariamente vamos fazer, né, o que nós queremos, e de que esse conceito todo parnasianista da vida, principalmente da vida artística, é feito, é levado a sério, mas sim que necessariamente você vai ter que jogar o jogo da indústria, querendo ou não, e que foi exemplificado por várias gravações. Wish You Were Here, outro disco que está completando 50 anos, fala sobre isso, inúmeros outros álbuns também, obras do Genesis, Down and Out, uma música excepcional deles que fala sobre isso também. E o conceito, a música, ela fecha o disco dessas ilusões nas duplas covinhas, ou essas ilusões nas bebidas que nós tornamos, que acabam corroborando com que nós acabamos vivendo essa vida, e nessa disputa entre o preço da ilusão, o impacto que ela tem no nosso conforto, e também até onde essa desilusão necessariamente é benéfica para nós, e até a que ponto nós devemos nos desiludir, né? E até que ponto, de que forma esse jogo entre ilusão e desilusão serve para nós e serve nas nossas vidas, e como a gente coordena isso, de como a indústria musical, né, é uma ilusão, e de como não só a indústria musical, mas como a nossa vida é uma ilusão, de que a gente precisa começar a ter em mente o desarraigar desses estigmas, desses dogmas, inclusive desses dogmas parnasianistas, até muito puristas, sobre o que nós somos, do que nós vamos fazer, de que nós necessariamente também devemos, muitas das vezes, infelizmente, e que muitas das vezes de uma maneira até incisiva, como o disco fala, de forma mais aberta, mais explícita, e de que invariavelmente esse preço dessa desilusão e desse lado mais olhar aberto perante a vida vai causar necessariamente angústias, mas que o segredo é continuar vivendo e continuar se equilibrando sobre o que vale a pena se desiludir, e sobre o que vale a pena continuar tendo um pouco de ilusão, mas tendo também uma consciência de que o que você está tendo é uma ilusão. É uma coisa muito paradoxal, muito junguiana até, né? Mas é um conceito que eu acho muito importante nos tempos de hoje, onde a gente tende a viver a vida tacando foda-se, mudando tudo, querendo mudar tudo, e às vezes a gente não necessariamente se atenta a que batalhas a gente infelizmente não vai conseguir mudar, e que é melhor a gente se iludir, e outras que a gente deve se desiludir e encorajar as outras pessoas a se desiludirem, e principalmente mudarem as realidades, digamos assim, por dizer, né? Então eu acho que é um disco que é atemporal, ele tem essas mensagens que são muito arraigadoras do que é a sociedade até nos dias atuais, né? Não à toa, quando Illusions on a Double Dimple foi lançado, o disco ele alcançou o top 50 da parada americana. O disco ele foi lançado em setembro de 1974, e quando o disco ele chegou durante uma sessão que executivos da Capitol estavam na subsidiária da Electrola, né, que era inclusive da distribuidora, salvo engano, a Capitol tinha acordo de distribuição com a Harvest, que era da EMI, né? Eles foram no estúdio da Electrola, e num dos dias um dos integrantes de estúdio
tocou o Illusions on a Double Dimple, um dos empresários falou: cara, que disco é esse? Eu quero lançar nos Estados Unidos. E assim, os caras da Capitol compraram aquele disco. O Mediterranean Tale já tinha saído, né, num outro contrato de distribuição, né, que não era o mesmo contrato do Illusions on a Double Dimple em alguns outros territórios, né, mas ele também foi relançado na mesma época do Illusions on a Double Dimple e acabou ajudando a sedimentar o estouro, entre muitas aspas, do Triunvirá nos Estados Unidos. Eles foram convidados a fazer turnês, a tocar em grandes casas nos Estados Unidos, algumas inclusive como Double Bill Headliner com Average White Band. Eles fizeram uma turnês com Fleetwood Mac, chegaram a fazer algumas turnês também com Santana, né, abrindo, e propiciou com que o disco chegasse na posição número 48, né? Algumas fontes dizem que o máximo que ele chegou foi na 55 da Billboard, mas não. Tem registro da época que fala que eles chegaram na posição número 48, ou seja, top 50 da Billboard, um feito muito bom para uma banda alemã fora do circuito Inglaterra, Estados Unidos, né? Que trouxe um disco atemporal, muito bom, com melodias extremamente virtuosas, melódicas, e que marcaram gerações e marcarão para sempre, e que pavimentou o caminho do Triunvirá rumo a outros discos futuramente tão bons quanto, e talvez o que muitos consideram a sua obra-prima de 1975, Spartacus, que aí já é um papo para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo contando a história do Illusions on a Double Dimple, um pouco do lado conceitual do desilusão, ilusão e um pouco mais também. Digam aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham desse disco, o que vocês acham do Triunvirá no geral, que eles não são uma cópia do ELP. Inclusive esse disco é muito melhor do que muitos discos do ELP, esteja dito. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.